Olá, brilhantes! Mais um DincoCast, só que hoje é um especial com um monstrão, certo, Betão? Aqui quem fala é o Tago, e nós estamos saindo fora da rotina que nós sempre fazemos, porque nós tivemos uma oportunidade de conhecer o Jorge e nós não poderíamos deixar passar ele sem passar pelo nosso podcast, certo? E o nosso tema de hoje é o novo perfil de liderança que o mundo precisa. Né? E para falar isso, nós trouxemos o Jorge, que é um nome no Brasil, já passou por várias empresas, como a Ambev, o Jim, claro, né? E logo mais ele vai estar falando tudo isso. Então, para vocês, o nosso Jorge. Isso aí, Tago, obrigado pelo convite. Para mim está sendo um grande prazer estar com vocês aqui no Japão, principalmente aqui na Dinco com vocês, para a gente poder compartilhar com o teu público sobre liderança, para que a gente possa falar mais sobre como sermos líderes eficazes, né? Então, obrigado pelo carinho de me receber aqui, pelo convite. Bom demais estar com todos vocês. É isso aí, gente, vocês estão vendo? Estou com a nossa equipe aqui. Não poderia faltar, porque o nosso tema é liderança, então nós trabalhamos com isso e nós estamos aí todo dia tentando melhorar, né? Então vamos aproveitar o papo de hoje para ver se a gente faz um level up aqui, né? Para o que a gente pode aprender. Então, para começar, você poderia nos explicar o que realmente significa ser um líder? Uau! Então, em primeiro lugar, um líder é alguém que ele tem uma visão de um propósito, de uma missão a ser realizada, de objetivos a serem cumpridos, e entende que tudo necessita de um líder para poder mostrar, em primeiro lugar, dar uma visão, dar a direção, dar as orientações e depois disso ajudar a sua equipe no processo de implementação disso. Ou seja, liderança não é apenas dar ordens, liderança significa mostrar o caminho, ir junto no caminho e apoiar ao longo do caminho, né? Eu sempre falo que liderança é uma influência. Então, todas as vezes que você influencia o pensamento, o comportamento ou o desenvolvimento de alguém, você está exercendo liderança. Então, a liderança é uma influência, não apenas de você mostrar uma imagem, mas a influência de apoiar as pessoas ao longo da sua jornada de uma maneira que não apenas se chegue naquele lugar, mas que a gente chegue lá da maneira certa. E muitas vezes, Jorge, nós temos equívoco que nós somos promovidos, né, a líder, e a impressão é que a gente já é líder e as nossas atitudes não condizem. Nós continuamos tendo as ações de antes de ser líder, né? Então, como que a gente deve fazer essa mudança de pensamento? Agora eu sou um líder. Em primeiro lugar, a gente tem um grande problema que as pessoas confundem liderança com posição. Elas querem ter a posição porque acreditam que a posição vai dar para elas a condição de serem líderes. Mas, na verdade, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com o outro. Ou seja, a liderança não é um direito da posição, mas um fruto do posicionamento. Ou seja, o que te leva a ter uma posição de liderança é o seu posicionamento. Ou seja, as pessoas não te reconhecem pelo título, pelo cargo que você tem. Elas te reconhecem pelo posicionamento que você tem. Então, teoricamente, dentro de uma organização, o que deveria permitir que uma pessoa fosse alçada à posição seria o posicionamento. É aquela história da atitude, né? A gente vê pessoas dentro das organizações que elas têm um cargo, mas não têm uma atitude correspondente. Elas não têm um posicionamento que justifique a posição delas. Por outro lado, às vezes você vê alguém que ela não tem cargo nenhum, mas ela tem um posicionamento que é o que diferencia ela, a atitude diferencia ela. Então, a liderança está exatamente nisso. A gente precisa desmistificar hoje essa associação entre posição e liderança. E é uma coisa que eu aprendi muito também, que quando eu fui promovido a líder, eu descobri que a entidade, a empresa, havia me promovido. Mas perante os meus liderados, eu ainda não era um líder. Mas é por isso, Tago, que a única coisa que a posição te dá é o tempo para você poder mostrar que você realmente pode estar lá. Ou seja, a posição ela não garante para você esse reconhecimento, essa sustentação. Na verdade, ela te dá um tempo para que você possa mostrar o seguinte: estou aqui e eu posso estar aqui. Mas o que vai te sustentar lá é exatamente o posicionamento que você vai ter com o seu time. E sabe, Monteiro, uma dificuldade que eu tive
nesse quesito liderança, que quando, que nem o Otávio falou, a gente foi colocado numa situação de liderar um grupo, mas assim, não tínhamos uma base. Então, tudo aquilo que a gente efetuou naquele momento, muitas vezes foi naquilo que eu achava que era o correto. E muitas vezes aquilo que eu achava que era o correto não era o correto, porque não existiu ali um treinamento, um direcionamento, uma pessoa que falasse, ó, você tem que fazer assim, mas se você fizer isso, dá o resultado desse. Então a gente foi batendo e errando, batendo e errando, batendo e errando. Então, hoje, lógico, com o tempo aí de, sei lá, mais de 20 anos aí, tá, o Gui, o Mamoro, o Kumaraki, o próprio Tago, lidando com pessoas. Então hoje a gente tem aí, entre aspas, uma bagagem, mas assim, essa parte do aprendizado com relação à liderança é uma das coisas que a gente tem assim como importância de estar podendo passar para os próximos para não cometer os mesmos erros, né, dessa parte. Mas, Betão, você tocou num ponto que é fundamental. As pessoas às vezes não se lembram que quando alguém é alçado a uma nova posição, ela é uma novata naquilo ali. Sim. Ou seja, toda a liderança, a gente precisa entender que as pessoas elas estão sempre em 4 etapas. Não importa a atividade, onde for, sempre ela está em 4 etapas. Ou ela é um novato, ou é um aprendiz, ou é um trabalhador qualificado, um profissional, ou é um mestre, um professor naquilo ali. Ou seja, o que acontece? Betão, de repente você estava numa posição que você era um mestre nela. Sim. Você estava executando ela de uma maneira brilhante. Em função disso, foi dada para você um desafio, uma oportunidade de executar uma nova tarefa. A partir de agora, você virou um novato nela. Então você precisa ser orientado sobre o que, por quê, como, quando e onde você vai fazer aquilo. Você precisa de quê? De direcionamento. E aí você precisa agora aprender a executar essa nova tarefa. Você precisa de quê? De desenvolvimento. Sim. E quando você está agora executando ela como trabalhador, você vai ter momentos de crescimento, de você vai estar bem, momentos que você não vai estar. O que você precisa agora? De suporte, você precisa de mentoria. Para que quando você chegue de novo à condição de um mestre, um professor, você esteja pronto agora para quê? Para empoderar, para comissionar as pessoas. Então o que a gente vê muito dentro das organizações hoje? Você pega lá um operário, alguém que trabalha bem lá na fábrica, que é alguém que tem um bom resultado, alguém que tem um bom desempenho, e você resolve que ele agora vai virar um supervisor. Só que você tem que entender que nem todas as habilidades que ele tem como operário são transferíveis para o papel dele agora de supervisor. Verdade. Você precisa pegar ele agora e falar assim, olha, agora eu vou te ensinar o que é ser um supervisor. Ou seja, o aspecto de novato, aprendiz, não tem a ver com o tempo de pessoa na empresa, tem a ver com a tarefa que ele está realizando. Então você pode ser um mestre em uma tarefa e ser um novato em outra tarefa. Então a gente tem essa consciência desses ciclos, dessa situacionalidade das pessoas, é que vai fazer você ser um líder eficaz. Ou seja, eu entender que eu preciso liderar cada um de acordo com a necessidade que ele tem naquela tarefa específica que ele está desempenhando, de acordo com aquele desafio específico que ele tem. Isso aqui faz a gente um líder melhor. Senão, o que a gente faz? Entra no tentativa e erro. E o problema todo é que muitas vezes você gasta um tempo tremendo para chegar nesse lugar. E o pior, às vezes você queima pessoas. Às vezes você tem uma pessoa extremamente competente na tua equipe, que você vê ela desistindo assim, olha, eu estou desistindo, eu não me senti competente nisso. Por quê? Porque não foi cumprida essa etapa de entender que ela agora é uma novata naquilo ali, para que você possa apoiar ao longo do caminho. Faz sentido isso? Parece que você estava olhando a nossa trajetória nesse E é um erro que todos cometem. E eu, né, depois que eu estava ali durante a imersão, eu falei, nossa, como eu errei com meus meninos. Né? Então, o Guilherme é o que trabalha diretamente comigo. Então, muitas vezes eu deleguei responsabilidade sem dar o suporte, sem caminhar com ele. Porque era uma caminhada nova dele e que eu ainda não havia feito. Era uma coisa nova para ele, principalmente. Então, quando ele deixa de entregar a excelência, né, para mim, eu avaliava ele de uma forma errada. O cara não tá me entregando. O que está acontecendo? Está fazendo, né? Mas a responsabilidade era sua. Não É seu papel explicar para ele o que você espera dele. Mas eu acho que existe uma base assim de confiança, sabe? Sim. Então, esse daí, ele delega, mas talvez falta essa parte do ensinamento, né? Exato. Mas, Guilherme, tem um exemplo prático sobre isso. Dentro de um dos programas de imersão,
a gente vai desmistificando exatamente esse estágio, explicar que um novato não é alguém novo na empresa. Um novato é alguém novo na função ou novo na tarefa. Então, eu dei um exemplo meu. Eu, durante um tempo, eu fui um gerente sênior. Eu era um gerente executivo sênior. Eu era um gerente que cheguei ao nível mais alto de gerente dentro da organização e eu, na verdade, tinha o que eles chamavam de status de diretor. Mas eu não era diretor. Quando eu fui promovido a diretor, eu tive que entender o que envolvia ser um diretor. Eu trouxe, claro, havia habilidades transferíveis do meu papel de gerente sênior para meu papel de diretor. Mas eu tive que entender como é que era agora meu posicionamento dentro dos meus relacionamentos com outros diretores, como é que era participar de uma reunião de diretoria da empresa, como é que era você estar dentro de uma reunião de conselho da empresa, o que era pegar agora não apenas metas da minha área, mas entender o que era pegar objetivos organizacionais e desmembrar isso em objetivos de áreas, de setores. Eu tive que aprender, eu fui um novato naquilo ali, eu tive que entender o que eu ia fazer, como eu ia fazer, onde eu ia fazer, e tive que aprender aquilo ali. Tinha que ter alguém do meu lado para me explicar, Jorge, olha só, agora como diretor, você não vai entrar nesse tipo de situação, você agora vai entrar nessa daqui. Você agora tem que entender que a sua alçada, ela mudou, até o momento que eu pudesse atuar por conta própria e tivesse pronto para multiplicar isso para outros diretores, né? Nós estamos falando assim sobre uma imersão, né? Mas talvez os ouvintes não entendam, né? O que é essa imersão? Você pode falar o que é essa imersão para a gente? Legal. Bem, a gente aplica uma imersão com o objetivo de criar líderes eficazes. O que são líderes eficazes? São líderes que eles conseguem chegar à plenitude do seu desempenho, em primeiro lugar, conhecendo a si próprio, para depois, então, ser capaz de liderar uma outra pessoa, e depois serem capazes de liderar uma equipe, e serem capazes de liderar uma organização, criando cultura. E nós usamos como modelo dessa imersão, a gente faz um modelo de liderança baseado no exemplo de Jesus. Por quê? Porque ele é o maior líder de todos os tempos. Independentemente da crença das pessoas, de acreditarem nele ou não, no seu papel divino, não há como negar que Jesus, o mundo é dividido entre antes dele e depois dele. Ele, a partir de dons improváveis, que ele próprio desenvolveu, ele treinou, ele acompanhou, ele enviou, ele criou não a maior organização do mundo, mas o maior organismo do mundo, que é a igreja, que é multicultural, que é plural, que está presente no mundo inteiro. Bilhões de pessoas hoje seguem o que ele ensinou sem ele estar presente fisicamente. Ou seja, aquilo que ele criou, ele implantou o reino, criou uma visão, deu uma direção para os seus liderados para que dessem continuidade a isso, e isso continua acontecendo da mesma forma. Então imagina o que você tem então como líder, você ser capaz de pegar uma equipe, apresentar para elas qual é o seu propósito, qual é a sua visão, quais são os objetivos, capacitá-los e falar assim, agora vocês vão multiplicar isso aqui e você vê isso acontecendo dentro da sua organização. Então, o que a imersão faz é a gente ficar 2 a 3 dias fechados em equipe, em grupo, compartilhando esses conceitos de liderança eficaz, pegando Jesus como modelo disso e discutindo em grupo. A gente aprende coletivamente, né? É muito interessante porque o aprendizado não vem de uma palestra minha, o aprendizado vem exatamente do conhecimento do grupo, onde nós vamos ali exercitando, discutindo, desenvolvendo conceitos que tornam os líderes a serem mais eficazes. Por que o conceito de eficácia? Porque eficácia fala de você alcançar seu resultado final. Muitas vezes você vê processos que são eficientes, mas não chegam no resultado final. E a gente precisa entender que no final das contas nós precisamos fazer a coisa, não apenas fazer a coisa da maneira certa, nós precisamos fazer a coisa certa. Aproveitando o que ele falou agora da imersão, Monteiro, ali nesses 2 dias que a gente ficou, num domingo e numa segunda-feira ali, e aprendendo ali com você, eu queria que depois desse podcast, que muitas pessoas vão buscar quem é Jorge Monteiro e vão querer saber aí, né, quem é você e você está aqui no Japão. Essa imersão, esse grupo que foi reunido ali, ele
começou ali de um café que a gente começou, tipo, sem intenção de nada. Tá aqui o pessoal da produção também que criou isso. E ali tinham empresários brasileiros que estavam ali para querer aprender essa parte da liderança. No caso, ali que a gente que participou ali, vai ter uma segunda vez, essa primeira pergunta, vai ter uma segunda imersão, de repente, aqui para os empresários ou para as pessoas que querem desempenhar esse papel de líder. E se dessa segunda vez, se caso realmente você tiver essa segunda opção, se pode ser aberto para outros empresários, para outras pessoas, para outros líderes. Então, se é aberto para todo mundo. Sim. Betão, olha só que interessante, né? Esse primeiro evento ele foi totalmente promovido pelo pessoal do Café Conexão e Propósito, que é um grupo que tem como objetivo reunir empresários, empreendedores, pessoas que estão no mundo profissional, para que elas entendam o propósito dos seus papéis dentro do seu trabalho. Então nós viemos aqui debaixo de um convite do grupo, e quem participou praticamente são pessoas que fazem parte disso. O curioso é que acabou, né, todo mundo. Gente, tem que estar aqui fulano, tem que estar aqui cicrano, tem que fazer mais alguém, né? E aí a gente já definiu até uma data, né? A gente já tem uma data aí que a gente está marcando para setembro. Nós vamos pegar 2 feriados de setembro. Na verdade, a nossa conversa hoje, a gente já decidiu fazer 3 eventos. A gente vai estar fazendo um num feriado, né? Que é o feriado, acho que do dia... não lembro se é dia 12. 15, 15, alguma coisa. Bem, a gente vai comunicar... A gente vai colocar a data aqui na descrição. Para quê? Para a gente poder ter 2 turmas. Já vou ficar aqui no Japão algumas semanas, né? Para a gente poder fazer 2 turmas e fazer logo depois a turma da liderança situacional. Então a ideia é que isso seja aberto para todo mundo, né? A gente quer poder alcançar o máximo de pessoas aqui no Japão. Por quê? A gente está entendendo que o nosso grande objetivo é ajudar o empresário, o empreendedor brasileiro no Japão a pegar a sua empresa e transformar ela em uma referência para o Japão, de uma maneira que as pessoas comecem a ver, uau, o que a Ginko está fazendo que está levando ela a esse nível de desempenho? O que eles estão fazendo que está fazendo chegar a esse nível de reconhecimento por parte dos seus contratantes? O que está acontecendo que as pessoas elas querem trabalhar na Ginko? A Ginko virou o objeto de desejo daquele profissional. Ou seja, nosso objetivo, por exemplo, é fazer com que vocês não tenham que ter um foco na captação, mas que vocês tenham pessoas que falam assim, eu quero ser alguém que faz parte do time da Ginko. Então, o que a nossa liderança ela ensina nessa imersão? No primeiro módulo, não é esse que vocês participaram, a gente fala sobre a liderança servidora e o conceito de liderança transformacional. No próximo módulo, que vai acontecer no caso aqui na sexta-feira, a gente vai falar sobre a liderança situacional. Por quê? Esse modelo de liderança que a gente ensina, que é o modelo da liderança de Jesus, ele é baseado em quê? Em uma liderança servidora, com foco transformacional e uma abordagem situacional. Ou seja, nós entendemos que liderar é servir com o objetivo de trazer transformação das pessoas, transformação das organizações, transformação dos resultados, transformação cultural. E a gente faz isso tendo uma abordagem situacional, entendendo que cada pessoa é uma pessoa que está em um nível diferente na sua atividade e que cada circunstância é diferente. E significa, então, que eu, como líder, eu é que me adapto às pessoas, eu é que me adapto às situações, às circunstâncias. Não fico na expectativa que todo mundo se adapte a mim. Eu entendo que a liderança começa em mim. Então, é um programa extremamente completo no objetivo de a gente criar essa geração de líderes eficazes, né? Esse é um modelo comprovado, né? A nossa organização já existe há 25 anos, estamos presentes em 30 países, hoje com o Japão agora 31, né? Estamos presentes agora em 31 países com o Japão e é um modelo constatado, comprovado em diversas organizações nos Estados Unidos. A organização nasceu nos Estados Unidos, né? Então ela está presente em grandes companhias americanas. No Brasil nós já temos dentro de empresas de todos os tamanhos. A gente tem desde uma microempresa a empresa que fatura bilhão dentro do Brasil hoje, aplicando o modelo da nossa liderança. E eu tenho que confessar uma coisa, Jorge, porque assim, quando eu fui trazer, eu tive uma amostra grátis, né, pelo grupo, e quando eu fui trazer essa imersão, eu tenho que confessar que o título
ele cria uma barreira com quem não é cristão, né? Sim. Então, se eu trouxesse um outro nome, de repente até seria outro impacto. Sim. Mas hoje eu posso dizer que realmente o melhor nome para ser usado é este. Uhum. Né? Então, existem barreiras no Brasil também quando você apresenta esse título? Sim, olha só. Sempre existem barreiras, por quê? Porque o preconceito é algo que ele é global. O preconceito ele existe em função de raça, em função de local de nascimento, em função de credo, ou seja, sempre há o preconceito. E é interessante que o preconceito ele é muitas vezes fruto de uma ignorância, porque não há uma visão clara a respeito disso. Agora, o curioso é que nos nossos programas do Brasil, nós temos ateus, pessoas de outro tipo de credo dentro dos encontros. Agora, o que a gente procura deixar muito claro é, estamos aqui para falar de Jesus como modelo de liderança, como o maior líder de todos os tempos. Então, se você não enxerga ele como Deus, como o Filho de Deus, como o Criador, enxergue ele a partir da sua realização como líder. Agora, o mais interessante é que quando as pessoas quando elas têm a coragem, a ousadia de enfrentar os seus preconceitos, de enfrentar os seus medos e estarem lá, sempre o que a gente tem de feedback é: uau, eu devia ter vindo antes. Uau, por que eu resisti a isso, né? Por que eu não pensei que isso realmente seria transformador dentro da minha organização? Eu vou dar aqui um exemplo muito interessante para vocês. Tem uma companhia americana, não sei se tem aqui no Japão, chamada Tyson Foods. Tyson Foods é uma grande empresa americana na área de alimentos, está presente no Brasil, e tem uma palestra do CEO dela, e é onde ele literalmente descreve como a cultura da Lead Like Jesus aplicada dentro da Tyson Foods transformou a empresa no que ela é hoje como uma grande corporação. A gente tem nos Estados Unidos uma grande rede de fast food chamada Chick-fil-A, né, que é uma rede que vende praticamente sanduíches de frango, né, e que, você tem uma ideia, um franqueado dela hoje, se ele não for capaz de reproduzir com a sua equipe esse modelo de liderança, ele não pode manter a sua franquia, porque eles entendem que esse modelo de liderança é um dos motivos do sucesso deles como organização. Ou seja, são companhias que romperam esse paradigma, né, do trabalho e da vida espiritual. Não, eles já entenderam que a vida ela é integral. Você é quem você é. E tem um caso aqui, o presidente do Walmart, presidente do conselho do Walmart, ele fala uma coisa interessante, olha, ele diz: eu quero que as pessoas vivam as suas crenças dentro do Walmart, porque eu quero que elas sejam integrais. Se eu tiver alguém que não vive a sua crença dentro do que ela faz aqui dentro do Walmart, eu tenho alguém pela metade. Eu tenho uma pessoa que ela não é plena, ela não é verdadeira. E aí, ele criou um conceito que ele fala: quando chego na minha casa, eu gosto de conversar com os meus filhos. Então, quando eu vou tomar uma decisão hoje aqui, eu pergunto: eu posso contar isso para os meus filhos quando eu chegar em casa? Isso virou para mim o meu divisor, se algo é certo ou se algo é errado. Então, quando você vai ver, essa cultura hoje que a gente está falando, não está falando em grandes corporações que venceram esse preconceito que existe, mas eu tenho certeza que aquele que busca o desenvolvimento da sua organização, aquele que busca o crescimento do seu negócio, aquele que realmente está decidido a fazer da sua empresa uma empresa eficaz, uma empresa que cumpre o seu propósito, uma empresa que é lucrativa, uma empresa que realmente é uma empresa diferenciada, ele vai se dispor a passar por isso, apesar dos seus preconceitos. Aproveitando só uma pergunta, aproveitando esse gancho aí, lá na nossa imersão, no finalzinho, Monteiro, você falou assim: se vocês que estiveram aqui esses 2 dias com a gente, e vocês não usarem de tudo isso que vocês aprenderam, então vocês ficaram só 2 dias sentados aqui perdendo muito tempo. Você acredita que, por exemplo, para nós hoje trabalhamos com pessoas dentro de fábricas, com esses 2 dias que a gente viveu ali, nós tínhamos 4 integrantes da equipe Dinco ali, você acredita que isso seria o quê? Uma base para a gente poder disseminar essa parte da liderança de Jesus e
por exemplo, o Tago, eu e as outras 2 pessoas que estiveram, no caso, a Cláudia e a Márcia, começar um trabalho baseado no que você ensinou ali? Você acha que é possível que a gente comece a fazer isso? Olha só, a base, o que a gente viveu nesse final de semana foi o start, foi o início de algo. A gente acendeu uma chama dentro do coração e da mente de vocês. Agora, o que vai transformar essa chama piloto em uma fogueira, em uma caldeira, é vocês colocando lenha e água. Lenha, né? A caldeira é isso, né? Eu tenho que botar a lenha para o fogo e a água para fazer o vapor, né? Então, agora, isso está nas mãos de vocês executarem isso. Por quê? Eu gosto muito do exemplo, né, em que compara o Mar da Galileia com o Mar Morto. Né? Quando você olha, o Mar da Galileia ele é formado por quem? Pelo Rio Jordão. Né? As águas vêm ali, aí ele forma o Mar da Galileia, que é extremamente rico em variedades de vida, de espécies, e depois ele vai e continua e chega no Mar Morto, onde ele para de escoar. Então, olha que interessante, por que o Mar da Galileia é vivo e o Mar Morto é morto? Porque o Mar da Galileia ele recebe e solta. O Mar Morto não, ele só acumula, acumula, acumula. Então, todo conhecimento que você só acumula para você, isso não gera nada. O conhecimento só gera vida quando ele é compartilhado. Então eu entendo que vocês fizeram uma coisa que para mim é fundamental, que foi começar pela liderança. Eu estava conversando com o Tago, que uma empresa, há um tempo atrás, me procurou querendo aplicar isso dentro da empresa. Então, hoje nós temos empresas que fazem programas fechados para ela, programas exclusivos para ela no desenvolvimento das suas equipes. E aí o CEO falou para mim, não, vamos fazer, eu quero fazer com a minha equipe e tal, e aí depois vamos ver como é que é. Eu falei, peraí, mas você não vai participar? Não, então eu não vou fazer. Não existe a gente fazer com a sua equipe e não fazer com você. Sim. Porque a cultura nunca vai ser implementada se não começar por você. Você precisa participar, você precisa estar lá. Então, quando eu olho aqui no caso da Dinco, eu vejo que vocês já começaram certo. Por quê? Porque o núcleo de liderança foi o primeiro a fazer. Sim. E agora, é por isso que vocês têm condição de multiplicar isso. E esse é um erro que a gente vê nas organizações. É você querer que aconteça uma coisa dentro da sua empresa que você mesmo não faz. Eu sempre digo que um líder eficaz, ele jamais vai pedir alguém da sua equipe para fazer alguma coisa que ele mesmo não esteja disposto a fazer. Concorda comigo? Pode até não ser seu papel. O que a gente aprendeu lá? A liderança, ela fala o seguinte, eu estou disposto a fazer o que tem que ser feito. Né? Ou seja, todo mundo varre o chão. É aquela cultura do todo mundo varre o chão. Sim. Né? Não significa que eu vou estar varrendo o chão por alguém, não. Se for necessário, eu faço isso. Que foi o caso que aconteceu lá da mulher do café, né? Que aconteceu. Exatamente. Né? Limpou o chão. Derramou o café ali e tal, né? Ter orgulho daquela profissão, as pessoas querendo ajudar ela. Mas você veja bem, estávamos lá, um copo de café caiu, ele inundou a mesa, inundou o chão. Se ela não tivesse entrado lá, feito o trabalho dela de uma maneira excepcional, limpou, passou o sprayzinho, o que ia acontecer? A gente ia ter uma mesa desabilitada, um ambiente sujo, e nós não teríamos todo aquele conforto que a gente teve. Ou seja, para que o nosso evento, que estavam ali presentes, CEOs, donos de empresa, empresários, microempresários e outros tipos de pessoas, pudesse acontecer de uma maneira eficaz, foi necessário um bom trabalho realizado por uma senhora que estava ali para limpar o chão. Né? E isso, para mim, é isso que o líder precisa reconhecer. O trabalho ele acontece a partir de que todos os membros da equipe estejam cumprindo os seus papéis de uma maneira eficiente, de uma maneira eficaz, para que todo esse ecossistema funcione perfeitamente. O nosso tema hoje é o novo perfil de liderança que o mundo precisa. Você, quando está mentorando, qual é a pessoa que você almeja que ela saia? Eu vou pegar esse cara, eu quero que ele saia dessa forma. Legal. Então, a primeira coisa, eu vou trazer um conceito. É tirar a mentalidade de comando e controle para uma mentalidade de parceria de desempenho. Faz sentido para vocês? Ou seja, pegar aquele líder e falar, você tem que sair de uma mentalidade que você está aqui para comandar e controlar e entender que você está aqui num papel de parceria de desempenho. Ou seja,
muitos líderes hoje, muitos que começam ali a estar comigo nas mentorias, eles acham que eu estou no comando, eu estou no controle, eu sou o que dá as ordens, eu sou o que controla as receitas, sou o que controla o que vai ser liberado. Mas, na verdade, ele não entende que o papel dele é ajudar o liderado dele a ter sucesso. E ajudar o liderado dele a cumprir os objetivos que ele mesmo traçou para eles. É fazer com que o liderado seja capaz de viver o propósito da organização de acordo com os valores da organização, sem que comprometa o resultado. Então, o que eu venho trazer hoje para eles é uma mentalidade de entender o seguinte: a liderança começa por você. A liderança começa pelo líder, começa pelo coração do líder. É menos sobre técnicas, táticas e estratégias e muito mais sobre o seu coração, sobre a sua motivação, do porquê você lidera, por que você está aqui, por que você está fazendo aquilo que você está fazendo. E aí a gente começa com esse conceito. No momento que houve essa transformação do coração, a gente começa a ensinar ele, ou seja, a pensar da maneira correta. Quais são os seus pensamentos como líder? Quais são as suas crenças como líder? Para que então ele comece a ser um líder que age da maneira correta, que ele tem mãos, que no momento que ele executa o seu papel como líder, ele se torne um líder eficaz. Então, o que eu busco nesses processos? Essa transformação, em primeiro lugar, no coração do líder, para depois transformar a cabeça dele, transformar as ações dele, para que ele se torne alguém que seja capaz de reproduzir, inclusive, esse modelo para outras pessoas. Ou seja, o que eu busco é ser um líder que ele, a partir dele, a organização dele é transformada. Sabe o insight que você, falando agora que você falou, Monteiro, você acabou de falar um pouco antes. Você falou sobre capacitação de pessoas. Isso aí é como se a gente estivesse, hoje aqui no Japão, a gente busca por mão de obra brasileira. Então, ela tem um limite, como se eu estivesse, sei lá, minerando em algum lugar e ali tem uma jazida e está acabando. E aí você falou sobre capacitação. Então, a gente tem essa necessidade, esse trabalho e uma força colocada para capacitar pessoas. Aí você comentou de que não a gente fique, não que a gente não possa fazer isso, mas buscar pessoas, mas que pessoas venham buscar a nós. Aí na minha cabeça, na hora que você comentou aquilo ali um pouquinho atrás, ficou, por que todo mundo quer um iPhone 15, sei lá, 16, 17? Então, tornou-se um objeto de desejo para as pessoas. E aí, de que maneira que nós vamos trabalhar para que nós possamos ser um objeto de desejo para que as pessoas venham trabalhar com a gente? Então, tudo começa pela cultura. Sim. Olha só, o que leva algumas pessoas a não quererem trabalhar dentro de uma organização? A cultura dela. Por exemplo, a cultura de que só quem é promovido é da família do dono. Puxa-saco. Só puxa-saco. É aquela cultura de que nessa organização, se você falhar, meu amigo, não tem jeito, você vai para fora. A cultura que você tem lá, muitas vezes, de que o pessoal aqui é implacável. Sim. Não, meu amigo, toda a implacabilidade. Eu sou totalmente contra essa cultura da implacabilidade dentro das organizações. Agora, o que atrai, então, é isso. Não, olha só, eu estou dentro da Jinko. Cara, a Jinko é uma empresa que, em primeiro lugar, eles se importam com você. Ele te olha como pessoa. Ele entende que você veio para o Japão com um sonho. E que a Jinko, ela está aqui para dar para você uma oportunidade de você viver o teu sonho aqui. De uma maneira que você tenha uma vida digna, de uma maneira que você tenha um trabalho que te valoriza, um trabalho que você pode crescer dentro dele. Ou seja, você está entendendo como é que é diferente? Não. Eu sou uma empresa que contrata gente para alocar no local. Não. Eu não estou aqui. O meu foco é ajudar a pessoa. Agora, vamos olhar pelo lado do cliente. Não, o meu papel aqui, como Jinko, é ajudar o meu contratante a ter produtividade, a ter sucesso, a ter resultados. Eu não sou um alocador de mão de obra. Sim. Eu sou, na verdade, alguém que tem uma filosofia, uma mentalidade, uma cultura de te ajudar a ter bom resultado. Eu estou aqui para ajudar você a vencer. Você está entendendo como é uma mudança? Isso acaba impactando toda a cultura da organização. É aí que você começa a ser olhado de uma outra maneira. Então, eu acredito muito que essa transformação, essa transformação cultural, ela significa uma metanoia, uma mudança da mentalidade na forma de ver as coisas. Então, eu acredito que hoje as organizações precisam ser mais atraentes. Por quê? No momento que você tem uma mão de obra limitada, que você tem poucas pessoas, quem é que vai
escolher a empresa onde vai trabalhar. Você precisa ser aquela que é a escolha, em primeiro lugar, do funcionário. Você é a primeira escolha dele. Faz sentido para vocês isso, gente? Muito. Eu já vi muitas situações que as pessoas aceitam trabalhar num lugar ganhando até um pouco menos, Sim. porque olha assim, não, mas, meu amigo, a vida ali é completamente diferente. A cultura ali é totalmente diferente. Eu quero estar dentro daquele meio. E isso está diretamente ligado à qualidade da sua liderança. Teve uma frase que você falou lá na imersão, que eu coloquei a minha empresa ali dentro, sabe? Que você falou assim, você ora como prioridade ou você ora porque já é a sua última... Exatamente. É isso aí. A oração é a sua primeira resposta ou é a sua última opção? Eu coloquei a minha empresa ali. Uhum. O cara escolhe porque nós somos a primeira opção ou porque já não tem mais lugar para ir. Mas, tá, aí a gente vai tocar num ponto, né? Essa frase aí, ela tem a ver com um conceito que é reação ou resposta. Muitas pessoas, hoje nas organizações, ela tem uma tendência a reagir. E a gente precisa aprender a responder às situações. O que faz você ter sucesso, o que faz você realmente ser alguém que é o solucionador de problemas, é o como você responde às situações e não como você reage às situações. Reação fala da tua indignação, fala do quanto você está chateado, não, agora a resposta não. A resposta preenche lacunas. Então, se você começa a ser uma organização que preenche as lacunas do seu cliente e preenche as lacunas do teu funcionário, uau, você começa a mudar completamente essa ótica. E você já passou em várias empresas de grande porte. Geralmente essas empresas, elas têm um formato de liderança, né? Quando que foi que mudou a chavinha para você entender que a liderança ela é servidora? Olha só, interessante isso. Primeiro lugar, né, a minha origem profissional, eu comecei como militar, né? Eu fui militar da Força Aérea. Interessante a gente saber isso. Eu fui militar. Mas eu tive a oportunidade de fazer parte de uma unidade militar que ela era um pouco diferenciada, né? Primeiro, a Força Aérea já é diferente, a unidade que eu servi também já era muito diferente. E o militarismo ele tem uma coisa curiosa, é que todo mundo está preparado para ocupar o lugar do outro, né? A gente lá, se o coronel, se o general faltou, o coronel assume. Se o coronel faltou, o tenente-coronel assume. Se o tenente faltou, o sargento assume e assim por diante. Então você vai vendo um conceito de missão, né? O militar tem muito aquela coisa de missão. Então, para mim, sempre foi muito interessante entender que no meio, né, no meio militar, né, você entende que um protege o outro, um guarda o outro. Ali você não tem concorrência, ali você tem, na verdade, proteção, um guarda as costas do outro. Eu já tinha essa mentalidade. Quando eu fui para sair da vida militar e fui trabalhar na época na Brahma, né, que hoje é a Ambev, eu no meio do caminho tive a oportunidade de ter um chefe que foi um mentor para mim, que também era oriundo da vida militar. E ele tinha muito esse posicionamento de orientação, desenvolvimento, senso de propósito. Quando eu comecei a assumir meus papéis de liderança, eu sempre acabei sendo alguém que se preocupava com a minha equipe. Sempre me preocupei se eles estavam preparados, se eles tinham tudo que precisavam para fazer seu resultado. E isso foi virando uma prática em mim. Até que, em 2003, eu estava lendo um livro escrito pelo John Maxwell e pelo Jim Dornan. Esse livro até mudou de nome, mudou o título dele há uns anos atrás, onde ele falava o seguinte: um homem precisa viver a sua vida com base naquilo que ele quer que esteja escrito na sua lápide. Eu olhei aquilo ali e me trouxe uma reflexão. Eu sou uma pessoa de uma origem humilde, minha família é uma família pobre, o meu pai morreu cedo, e eu acabei tendo que trabalhar muito cedo, acabamos vivendo as dificuldades que uma família passa quando o homem da casa não está. Então, muito da minha carreira, ela tinha como objetivo ser bem-sucedido. Eu queria mostrar o seguinte: olha, eu venci. Eu saí do subúrbio do Rio de Janeiro e venci. Eu estou aí, ó. Eu hoje tenho uma boa família, eu tenho um bom carro, eu tenho uma boa casa, eu tenho um bom cargo. E eu comecei a perceber que eu era movido por isso.
Foi aí então que eu percebi, tá bom, o que eu quero que esteja escrito na minha lápide? Aqui jaz um grande executivo, aqui jaz um grande empresário, aqui jaz alguém, e eu entendi que não era aquilo que eu queria. Eu falei assim, não, eu quero que esteja aqui o seguinte, aqui está alguém que fez a diferença na vida das pessoas que passaram por ele. E eu comecei a entender que o meu objetivo na minha vida profissional, na vida pessoal e etc., era que aquele que viesse a mim, depois de passar por mim, fosse uma pessoa melhor. Acima de tudo, uma pessoa melhor. Não apenas um profissional melhor, mas acima de tudo, uma pessoa melhor. E aí eu comecei a ter uma intencionalidade nisso. Eu comecei a me importar. Ou seja, bem, vocês devem ter percebido isso. Eu não me limito a querer ir lá e apresentar um treinamento. Não, eu quero que aquilo ali seja algo significativo para aqueles que passaram por aquilo ali. Eu quero que aquilo seja algo significativo depois daquilo ali. Porque isso para mim passou a ser um propósito de vida. Então, eu acredito hoje que todos os profissionais, todas as pessoas, elas precisam encontrar o seu propósito. O meu propósito hoje é esse. Meu propósito é transformar o mundo, as organizações, as famílias, os locais, a partir da formação de líderes eficazes, de líderes que realmente entendam o seu papel, de líderes que vivam um propósito, o seu propósito, que vivam os seus valores, que possam viver propósitos, valores e crenças em todos os seus ambientes. E é para isso hoje que eu me dedico, porque eu quero que as pessoas, ao passarem por mim, elas se transformem em pessoas melhores. Então isso deu uma virada de chave. Agora, você imagina o que é isso numa organização onde você tem líderes que têm esse objetivo. Imagina se todo líder dentro de uma organização, ele entender que o papel dele não é ver no seu liderado lenha para sua fogueira, mas ver nele, sim, a matéria-prima para uma grande obra de arte. Entender que o papel dele como líder é pegar uma matéria-prima bruta e transformar ela em tudo que ela pode ser. E entender que muitas vezes aquele seu liderado, ele é uma ferramenta também através do qual ele vai se desenvolver e vai desenvolver outras pessoas. A gente tem uma mudança de paradigma, uma mudança total de resultados nas organizações. Uau! Muita coisa, muito insight, mas até o momento duas coisas estão marcando muito aqui para mim, que é, eu posso chegar em casa, eu posso falar para os meus filhos aquilo que eu fiz, né? E agora essa, né? Quando eu morrer, o que eu quero que seja, que representa o Otávio, o que vai estar escrito lá. Isso aí. Isso é muito importante, né? Isso aí vai ser um... E tem um lance que você falando e eu viajando aqui, Monteiro. O lance da grana. Que basicamente é o quê? A gente trabalha, a gente busca, a maioria das pessoas vão atrás do faz-me rir, do dinheiro. E eu, lendo um pouco e estando ali naquela palestra, naquela imersão com você, talvez... Não sei, eu estou falando besteira, não sei. Mas talvez no mundo corporativo você, se fosse do financeiro, talvez você estaria, sei lá, ganhando muito mais dinheiro do que o que você está fazendo hoje. Sem sombra de dúvida. Mas eu acho que nem você falou, quantos países já são, Monteiro, que existe? 31 países. No Japão agora. Pessoas formando líderes, e é o que você falou, se o dia que você morrer e eu puder colocar alguma coisa, vai ser mais ou menos nesse sentido, assim, que você impactou a minha vida de alguma forma, sabe? Exatamente, mas olha só, o que eu acho que é importante, tenho comentado aqui, eu tô no Japão, tem uma semana que eu cheguei aqui no Japão, eu tô me sentindo em casa, eu sinto que eu tenho amigos, eu sinto que eu tenho uma família aqui agora. Então imagina o que é você ser alguém que você hoje implanta um modelo de liderança que você começa a ter amigos em países, em locais, né? em estados, em cidades. Isso é extremamente gratificante. O problema é que as pessoas pensam em gratificação. Mas, o que é gratificação? É algo que me traz uma graça por aquilo que eu faço. Agora, a gratificação não está só na forma de dinheiro. Sim. A gratificação está exatamente naquilo que você desfruta a partir do seu trabalho. Então, para mim, muito da minha satisfação está exatamente em poder estar aqui. Em poder estar aqui com vocês, em poder estar compartilhando com vocês e no que eu já estou sonhando para Dinco.
Isso para mim é sensacional. Torcer pelo resultado da Dinco, torcer para que vocês sejam bem-sucedidos. Então isso para mim é algo que me traz uma tremenda alegria. Eu entendo que o meu papel como operador no mundo corporativo, ele foi cumprido. Sim. O meu papel hoje é ser um apoiador, um influenciador, um suportador das pessoas que estão dentro do mundo corporativo. Então, eu acho importante o seguinte, o meu papel lá, ele foi o que me permitiu estar aqui hoje. Mas agora, meu papel é apoiar quem está agora a ser bem-sucedido. E eu acho legal esse pensamento, porque assim, com você falando, vai abrindo as nossas mentes, né? Porque quando eu soube que você viria, não foi um planejamento, foi uma guerra, na verdade, para trazer, foi muitos problemas, né? E a gente conseguiu trazer. Mas quando falou assim, olha, ele vai ter 2 dias livres, o que nós vamos fazer? Porque eu Tô dentro. quero aprender o máximo que esse cara tem, né? Aí, mas fazendo a imersão, eu falei, eu posso ser esse cara que pode transmitir tudo aquilo que eu estou aprendendo. Se eu conseguir fazer isso, é maravilhoso. É por isso que agora, assim, é um trabalho que a gente precisa fazer entre equipe, que todo mundo entenda essa cultura que deve ser aplicada, né? Exatamente. Você pode ser agora um multiplicador disso aqui. Você e sua equipe, você, Betão, Guilherme, mais pessoas da equipe, vocês podem virar multiplicadores disso dentro da organização, porque é assim que você cria cultura. Olha que interessante. Eu vou voltar aqui um pouco, você estava falando sobre as pessoas, né? Muitas vezes a gente fica pensando, como é que eu avalio o desempenho das pessoas? Todo mundo pensa nisso, né? Sim. E é interessante que o desempenho de alguém está vinculado a 2 coisas só. Habilidade e disposição. Ou seja, habilidades, competências. Ela tem a habilidade e a competência necessária para poder fazer aquilo ali que eu estou chamando ela? Então, por exemplo, quando vocês vão trazer alguém para trabalhar aqui no Japão, você está buscando o quê? Ela tem as habilidades e as competências para isso? Sim. Segundo elemento é disposição. Ela está disposta a isso? Só que a disposição ela é dividida em mais 2 coisas. Motivação e segurança. Então o que pode acontecer? Você pode ter alguém que você está trazendo, que ela tem a habilidade, ela tem a competência, mas será que ela tem a disposição de realizar? E quando você vai ver assim, ela tá faltando disposição. Então você tem que entender, é motivação? Se for motivação, eu vou mostrar para ela aspectos que elevem a motivação. Se o aspecto for segurança, eu vou dar o quê? Eu vou dar suporte, eu vou dar encorajamento, eu vou dar aquilo que eu ajudo a pessoa a ir. Se o problema dela é o quê? Habilidade, desempenho, o que eu vou dar para ela? Treinamento, capacitação. Então vocês como líderes da Dinco, líderes de qualquer organização, você começa a ter na sua mão quais são os comandos que eu tenho que fazer. Opa, esse aqui eu preciso dar mais capacitação. Opa, esse aqui eu estou precisando dar para ele uma motivação maior. Esse aqui eu preciso encorajar ele. Esse aqui eu preciso mostrar para ele. Então, imagina o seguinte. Imagina que é que vocês hoje, como uma empresa, poder olhar o seguinte. Eu tenho uma pessoa que ela é muito competente, mas não está com a disposição plena. O que você está vendo ali? Você está tendo é alguém que você tem não é uma decepção, mas você começa a ver o seguinte, poxa, essa pessoa poderia estar dando mais. Então você vai lá e ajusta o que é certo. Quando você tem, é uma frustração, ou seja, muita capacidade com pouca disposição, o que ela gera? Frustração. Quando você tem alguém com muita disposição e com pouca capacidade, o que você tem? Pouca eficiência. Porque você tem alguém que de repente trabalha muito, se esforça muito, muitas horas extras, porque ela não tem habilidade suficiente. Quando você, como empresa, consegue ajustar essas 2 coisas, esse fine tuning, como o pessoal fala, você começa a ter uma equipe eficaz. Então, é curioso como que tudo que a gente está falando aqui, ele literalmente facilita a tua vida e facilita a vida das pessoas. Então, imagina o seguinte, Thiago, de repente você tem uma pessoa da tua equipe que você deu para ela um novo desafio. Porque você entende que ela tem as habilidades necessárias para aquilo. Mas, no meio daquele caminho, ela começa a enfrentar desafios. Ela começa a enfrentar situações adversas. Aí você descobre o quê? Ela não está tendo segurança. O que você, como líder, tem que fazer?
Você tem que dar para ela um incentivo salarial? Você tem que dar um prêmio? Não. Você tem que dar para ela o quê? Segurança. Presença. Então, olha só. Falando no aspecto de recompensa. Às vezes você usa a recompensa da maneira errada. De repente, alguém que não está trazendo resultado, você pensa que o problema é dinheiro. E o problema, às vezes, é só o seguinte, ó, vou fazer o seguinte, vou pagar para você uma imersão. Você vai entrar numa imersão onde você vai ter uma transformação na tua maneira de ver isso e você vai se sentir mais seguro para fazer o seu papel. Faz sentido isso? Muito. E aí o teu investimento, às vezes, foi muito menor e você resgatou aquela pessoa. Então, a ideia é que vocês se transformem em líderes até mesmo mais inteligentes. Mais inteligentes. Líderes que entendem o que uma pessoa precisa. Vamos pegar o exemplo de Jesus. Jesus, ele sabia o seguinte, um precisava, às vezes, de cura, outro precisava, muitas vezes, de uma conversa, não é verdade? Ou seja, tem situação, ele dava a cada pessoa aquilo que ela necessitava. Aquilo... Se eu cortar você. Cara, o que marcou muito que você falou assim, quando o cara só tem martelo, todo mundo é prego. Exatamente. Aquilo ficou na minha cabeça. Mas essa é uma realidade. Quando você só tem o martelo, para você todo mundo é prego. Então tudo você resolve na base da pancada. Então às vezes você tem lá uma situação que o que ele precisa é de uma chave de boca. Meu amigo, se você for tentar tirar a porca com o martelo, você não só não vai conseguir, como você vai estragar a peça. Não é verdade? Então, ferramenta adequada para a situação adequada. Então, o líder é isso, né? E hoje a gente vê isso. Você lembra que eu até dei um exemplo lá, falando sobre pessoas, né? Eu falei assim, olha, se você tem uma máquina, imagina que você tem uma máquina num dos teus clientes, que ela tem como objetivo entrar uma matéria-prima e sair um produto acabado. E, de repente, essa máquina ou não está saindo o produto da maneira correta, ou não está dando a produtividade correta. Você vai pegar uma marreta e vai marretar a máquina? Não, né? Não vai. O que você vai fazer? Você vai parar, você vai analisar, vai ver qual é o problema e vai ajustar a máquina. Agora, a gente tem uma tendência a pegar as pessoas e meter a marreta nelas. Não está me entregando, não está entregando da maneira correta, na verdade, e taca a marreta na pessoa. Em vez de você fazer o seguinte, vem cá, o que está acontecendo? O que houve? Deixa eu entender você. Quando você vai analisar uma máquina, você está tentando entender o que está acontecendo com aquela máquina e você vai lá e corrige ela. Não é verdade? Sim. Por que a gente não faz isso com as pessoas? E muitas vezes nós erramos na escolha da pessoa, né? Nós desmotivamos ela porque nós tiramos ela de onde ela estava rendendo super bem e levamos para um ambiente que não é dela, né? Exatamente. E principalmente quando você não observa essa etapa de que ele agora virou um novato. Então vamos lá. Vamos voltar ao conceito de quais são as habilidades observadas e transferíveis. Quando você vai colocar alguém no papel, você tem que ter habilidades observadas e comprovadas. Ou seja, não é apenas que me dizem que ela tem, eu realmente tenho constatação de que ela tem essas habilidades. E outra coisa, o que ela consegue transferir da habilidade anterior dela para cá, para que ela possa executar esse papel bem. Então a gente falha porque a gente pensa porque ela estava muito bem no outro papel, ela está pronta para o outro. Às vezes, a única coisa que ela tem transferível para a nova habilidade, sabe o que é? É o posicionamento dela. É alguém que você olha assim, eu preciso de alguém naquela função que tenha um posicionamento proativo, alguém que tenha uma postura de liderança, mas ela não conhece nada. Então ela precisa de você agora para falar para ela, ó, o que eu espero de você, o que você vai fazer, como você vai fazer, onde você vai fazer, apoiar ela na jornada, para você não estar queimando gente boa. E ó, Monteirão, eu não acredito em coincidência, eu não acredito em sorte, eu acredito em situações que, por ser cristão, eu acredito em situações que Deus ali coloca pessoas e situações da forma que tem que ser feito. Sim. Então, a Dinco hoje, ela tá aí o Bozo, o Gui aí pode falar sobre isso também, o Kuma, o Mamoro. Nós estamos num processo de expansão, nós estamos num processo de abrir o leque. E pessoas do nosso grupo foram escolhidas para situações e tomar posições para que isso aconteça. Então, é preciso que se ensine mais pessoas e as pessoas
consigam fazer isso. E você falando isso, na minha cabeça, não o Tago, o Gui, o pessoal aqui, mas assim, quanto isso tá falando pra gente. Porque tem pessoas ali que agora desempenharam um papel excelente aqui, só que agora vão entrar numa situação de eu sou Xindim, agora eu sou um novato, eu não sei nada. Talvez, se nós não tivéssemos esse acesso a toda essa informação que está passando, tanto na imersão quanto hoje no podcast, talvez a gente acabaria, de repente, matando essas pessoas ali. Correto? Exato. Então, eu acredito que Deus, ele colocou você no caminho nosso para agregar valor para nossa empresa, cara. Muito louco. Não, muito bom. Também. E a gente estava conversando antes, eu trouxe aqui, né, a minha análise. Não vou abrir agora porque eu vou passar vergonha, mas... Você falou que você encontrou uma coisa diferente na nossa cultura, dentro daquele grupo. Sim, é interessante que a gente está fazendo esse assessment de liderança, né? Você pode explicar o que é isso? Claro, isso aqui é uma ferramenta que ele é uma avaliação de estilo de liderança. Então, nós colocamos 20 situações, né, diferentes, né? É onde cada pessoa você tem que escolher qual seria, como líder, a sua atitude perante aquilo ali. E aqui envolve situações com pessoa ou com equipe, né? Então, o que acontece? E aqui não tem resposta certa e resposta errada. Você tem a primeira certa, a segunda mais certa, a terceira mais certa e a quarta mais certa. Então, o que isso aqui avalia? Isso avalia, em primeiro lugar, uma coisa chamada correspondência. Ou seja, eu estou aplicando o tipo de liderança certa para aquela pessoa no estágio em que ela está? Eu estou aplicando o tipo de liderança certa para a situação, para a circunstância apresentada? Então, isso que a gente chama de correspondência. Segundo ponto, ele mostra se você tem uma tendência a usar um estilo específico de liderança na maioria das situações. Ou seja, eu trato todo mundo igual, é um martelo. Só tem um martelo, todo mundo, ele é frego, né? E ele também analisa a eficácia da sua liderança, se você realmente tem escolhido a situação mais adequada. Bem, o que aconteceu aqui no Japão? Em todas as avaliações que eu estou fazendo até agora, de pessoas que já estão inseridas na cultura japonesa, é que todo mundo entra na mesma situação. Elas têm uma tendência a só aplicar 2 estilos de liderança dos 4 existentes. Olha que interessante. Ou seja, eu vejo um grande problema em lidar com o novato, entender que o novato ele precisa de orientação, direção, um foco excessivo em pegar a pessoa e tratar ela assim, vou te ensinar a fazer seu trabalho e vou acompanhar o seu trabalho. E, de novo, um abandono na hora de empoderar e encaminhar a pessoa para um novo nível. É como se você falasse o seguinte, eu não vou pegar ninguém e dar para ela pista para ela crescer, pista para ela decolar. É como se vocês estivessem dizendo aqui na cultura japonesa. Você chegou aqui o seguinte, esse é o trabalho, faça dessa maneira e seja produtivo. E ponto. Acabou. E acabou. E ninguém se preocupa que essa pessoa, quando está chegando, ela precisa entender qual é o propósito que ela está fazendo, o que você espera dela, como você espera dela. E depois, quando você percebe que essa pessoa virou um profissional qualificado, dá para ela oportunidade de crescimento, de expansão. O que isso gera? Isso gera frustração das pessoas mais capacitadas, de uma maneira que ou elas saem da organização, porque elas querem espaço, ou porque elas entendem o seguinte, eu só vou ter aqui. Então o que isso gera? Isso gera que você não tem uma retenção das pessoas, das pessoas boas, elas acabam não ficando muito tempo. E você começa a ter que botar gente de volta. Isso acontece, né? Tem que botar gente de volta. Então, é uma cultura que ela só tem 2 estilos de liderança e que, de certa maneira, acaba se aproximando como se fosse um só. Ou seja, esse mix de atuações precisa ser desenvolvido aqui no Japão, tá? E quando as pessoas falam de delegar, em muitos casos delegam errado. Olha que interessante. Não delegam pelos motivos certos. Então a gente viu um padrão aqui no Japão.
E eu não posso deixar essa explicação do Monteiro agora interferir, porque eu não preenchi ainda o que... Interessante. Mas assim, ao momento que você está preenchendo, como você sabe que todas estão certas, fica até um pouco difícil de você decidir. Porque se você lê uma segunda vez, você fala, eu acho que é essa outra resposta. Se você começa a procurar. Mas no final, se você deixa você agir, vai sair o seu resultado. E eu acho que é importante você ser sincero no que você lê ali. Exatamente. Né? Para você saber quem você é. O que realmente você é, né? Senão você camufla um resultado Sim. e na aplicação você não dá um resultado. Exatamente. Mas, de novo, a gente tem que sair dessa mentalidade de comando e controle para uma mentalidade de servir, uma mentalidade de ser um parceiro de desempenho. O que a gente nota aqui é que o conceito de comando e controle ele é muito forte pela cultura da hierarquia. A cultura da hierarquia. O problema da cultura da hierarquia é que muitas vezes ela gera o quê? Uma cegueira. Por quê? Porque você começa a simplesmente achar que seu papel é dar ordens. E você perde a capacidade de ouvir do outro lado o que está acontecendo. Você perde essa capacidade de receber feedbacks. E muitas vezes o feedback é quem vai fazer você dar ordens melhores. Eu já tive casos onde eu estava acumulado, né, de várias coisas e eu não tenho tempo para os outros, sabe? Então, nesses momentos é bem complicado eu ser esse servidor, né? Qual que é? Teria alguma dica para mim? Que eu tenho essa personalidade de eu achar que aquele momento é meu e eu sou prioridade e servir a pessoa que trabalha comigo. Olha que interessante. Eu vou contar uma história rapidinho aqui para contextualizar um ponto e entrar no que você está falando. Num dos nossos programas de imersão, da Lead Like Jesus, a gente estava numa mesa discutindo uma situação e um empresário começou a chorar copiosamente. Ele não parava de chorar. E ele chegou a uma conclusão, falou assim, gente, olha o que aconteceu. Eu tenho uma rede de lojas e eu levei o meu filho para trabalhar comigo. Meu filho tinha 19 anos e eu resolvi começar a introduzir o meu filho nos negócios. E aí eu coloquei meu filho para cuidar do estoque da empresa. E expliquei para ele como é que o estoque era controlado. E larguei ele lá. Um belo dia, quando eu voltei, eu descobri que meu filho estava fazendo o controle do estoque de uma maneira totalmente diferente da minha. E aí eu falei para ele, eu não te disse como é que era, um absurdo, por que você está fazendo assim? Papai, não quero saber, era para fazer do jeito que eu queria. Ele teve uma briga com o filho saiu da empresa, o filho não quis mais se envolver no negócio e isso afetou a relação deles. Um belo dia, ele resolveu olhar a maneira que o filho estava fazendo e descobriu que o filho estava fazendo de uma maneira melhor do que a dele. Ele apenas não teve a humildade naquele momento de falar assim, filho, você está fazendo de outra maneira? Por quê? Não, pai, eu fiz porque... Tá, me explica aí, me mostra a maneira que você está fazendo. Ele falou, se eu tivesse tido essa humildade, eu não apenas teria preservado meu filho dentro do negócio, mas eu teria valorizado ele, eu teria empoderado ele, eu teria criado com meu filho condições de melhorar a minha própria empresa. Mas faltou para mim o quê? Faltou humildade, eu fui arrogante, eu fui orgulhoso, ao mesmo tempo eu fui até medroso, porque eu fiquei assim, poxa, meu filho mal chegou, já está fazendo coisa melhor do que eu. Onde é que eu quero chegar nisso? Como líder, você, principalmente como o diretor da Jinko, como criador da Jinko, você tem que entender que todo papel ele tem fases. Então, por exemplo, eu brinco que você, como é CEO, você vai ter um momento que você é o CEO, é o Chief Everything Officer. Você é o chefe de todas as coisas que acontecem. Tudo passa pelas suas mãos, tudo acontece até o momento que você efetivamente vira o CEO, Chief Executive Officer. Mas você precisa entender que há essa transição. Então, talvez no momento da Jinko, tudo necessitava da tua intervenção. Mas depois você começou a ter uma equipe. Você começou a ter outras pessoas que começaram a assumir papéis. Para quê? Para que você possa assumir novos papéis que tem a ver com a expansão da Jinko. Então vamos lá. O que a Jinko necessita hoje para a expansão? Talvez da tua visita aos seus prospects, aqueles clientes que você pode desenvolver, a você estar começando a falar com a sua equipe, mostrando seus objetivos. Para isso você precisa entender que você precisa empoderar outras pessoas.
você precisa criar espaços para que outras pessoas cresçam, você precisa desenvolvê-las de uma maneira que elas realizem aquilo que não é mais o seu papel. Vamos pegar o exemplo que Jesus fez. O que Jesus fez? Ele veio para cá, formou uma equipe, treinou essa equipe, chegou um momento e ele falou o seguinte, olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos. Olha só, de todas as nações. Olha só, eu agora estou indo para outro lugar, estou indo para nova posição, mas estou pegando toda a autoridade, todo o poder que precisa, estou entregando para vocês. Agora vocês vão lá e façam outros discípulos, multipliquem isso, ensinem a eles a fazer tudo o que eu ensinei para vocês. E eu vou estar com vocês até o fim dos tempos. Ou seja, o seu papel agora é dar o que para eles? Suporte, apoio. Mas você está pegando eles, está empoderando, capacitando eles para realizar o quê? A expansão do seu negócio. Faz sentido para vocês? Totalmente. Por quê? É aí que você consegue expandir a tua organização. Nenhuma organização ela vai além da paixão do seu líder. Nunca a equipe aqui vai superar a sua paixão. A sua paixão sempre vai ser a tampa. Faz sentido isso? Ela vai ser a tampa. Da mesma maneira que a organização ela nunca vai além de onde você está. E aí, Tago, é importante ter uma consciência. Por exemplo, pode ser que você, durante um tempo, como o fundador, uma determinada atividade que você realizou ela muito bem. Mas aí você começou agora a assumir outros papéis, correto? Sim. E aí, de repente, o Betão está cuidando disso. E o Betão, como isso é a atividade do Betão, ele está indo mais longe. E pode ser que ele comece a ter ideias que estão além da sua. É quando você tem consciência que você pensa assim, epa, eu virei tampa. Eu virei a laje disso aqui. Eu estou impedindo o Betão de fazer tudo o que ele pode. Aí que você tem que ter a sabedoria e a humildade de entender o seguinte, agora que eu virei laje, eu vou virar alicerce. Eu saio da posição de tampa para virar a base em cima do qual agora o Betão vai construir todas as coisas que ele tem que construir. Você continua lá. Você continua sendo aquele que dá sustentação ao que o Betão está fazendo. Mas você está dando espaço agora para ele crescer. Então você como líder, você vai entender o seguinte, epa, significa então que o caminho para que a minha empresa cresça, o caminho para que a Dinco cresça, é eu então entender quando eu virei tampa para eu virar alicerce. Isso é fundamental. Você vai estar fora? Não. Você continua dando suporte. Ele sabe que ele pode contar com você. Ele sabe que é você quem sustenta ele. Só que você agora abriu espaço para quê? Para um novo terreno, onde você vai construir novos alicerces, novas bases, para você tratar da expansão do teu negócio. Tem sentido para você isso? Muito. Você é louco. Eu tinha uma frase que é um pouco parecida com essa, que eu sei que a minha empresa, na época era setor, meu setor só cresce até onde vai a minha capacidade e a minha competência, sabe? E na verdade não é. Eu tinha isso aqui, ficava guardado comigo. Na verdade é e não é. É quando você entende que você vai bloquear o espaço de todo mundo. Quando você faz isso, quando você abre esse espaço, não. Ela vai muito além da tua capacidade. É aí que eu sempre falo, o líder inteligente, ele tem pessoas mais competentes do que ele trabalhando com ele. Né? Tem um quadro lá no Brasil, um quadro até de piada de um cara, que é um burrão. Tá vendo? Sei. Então, Sei. é o exemplo do burrão. Assim, não, eu sério? Eu só tenho a quinta série. Pô. Os caras lá, os engenheiros, é que fazem isso. Eu só tenho a quinta série. O que o burrão mostra ali? O burrão é o visionário. O burrão é o cara que entende uma oportunidade e investe na oportunidade. Mas ele vai lá e entende que ele tem pessoas mais competentes do que ele para fazer o planejamento, para fazer a execução. Então, dentro das devidas proporções, eu digo que ele é um ótimo exemplo de um líder inteligente. É aquele que entende o seguinte, eu de repente enxergo coisas onde os outros não enxergam. E essa é uma habilidade. Vamos lá, vamos voltar ao conceito da liderança. Existem dois papéis da liderança. O papel visionário da liderança, que é o papel de visão e direção, aquele papel do líder que enxerga um caminho, enxerga um propósito, enxerga uma direção e passa isso para a equipe. Depois que ele tem esse papel visionário, você parte para o quê? Para implementação. É quando você
vira a pirâmide de cabeça para baixo e você entra no papel de implementação onde você diz o que você precisa para executar a visão. O que você precisa para viver o propósito. O que você precisa para alcançar esses objetivos. E você começa a dar suporte para as pessoas. Então, por exemplo, de repente você vai ter que ter alguém que entende que para que a Jinko cresça, existe um novo equipamento que precisa ser operado e que precisa ter pessoas competentes nisso. Qual é o teu lado visionário? Encontrei uma oportunidade dentro de uma empresa que envolve a utilização de um equipamento. E aí, para isso, eu preciso ter pessoas capacitadas para isso. Ok? Agora, não é você fazer o treinamento da máquina. Não é você aprender a operar a máquina. É você entender que você precisa dar agora as condições para que essa máquina ela esteja disponível e para que você tenha gente que ensine, capacite e disponibilize pessoas. Isso faz sentido no modelo de negócio de vocês? Com certeza. São coisas diferentes. O que você precisa é estar antenado com o quê? Com as oportunidades. Você precisa ter o teu tempo livre para quê? Para visitar um fabricante, um montador, e entender assim, o que está acontecendo aqui? O que está havendo aqui? Eu tenho uma história engraçada de uma pessoa que eu conheço, que ele, no Brasil, ele representa uma empresa da América Latina que fornece equipamentos de telefonia. E ele estava me contando o seguinte, você sabe por que eu vou almoçar com o pessoal? Por quê? Para ter uma noção de valor. Como assim? Por exemplo, tinha uma operadora de celular, uma operadora de telefonia, que ela anunciou que ela precisava, que ela queria fazer e implantar uma tecnologia. E a minha empresa tinha essa tecnologia. Eu comecei a almoçar com eles para ter uma ideia seguinte, o que eles queriam fazer, mas principalmente, quanto eles achavam que aquilo ali custava. E aí eu descobri que eles achavam que essa solução custava em torno de $1,5 milhão. Aí o que eu fiz? Olhei na minha empresa, quanto valia, entrei naquela concorrência com o preço de $1,3 milhão. E eu ganhei aquilo ali. Agora, sabe quanto custava a solução? $50 mil. Para minha empresa custava $50 mil, porque era uma solução que eu já tinha implementado. Agora, se eu chego naquela empresa oferecendo por 100 mil, ganhando o dobro, o que eu falo assim? Cara, esse troço não deve prestar, não. Esse está muito barato. Ou eu falo assim, meu irmão, esse cara é maluco, você não sabe quanto que o negócio dele vale. Então o que ele falou? Eu preciso ter tempo para ir no meu cliente, entender o que ele quer, quanto é que ele acha que vale, para que eu possa posicionar a minha empresa de uma maneira diferenciada. E é isso que, de acordo com a posição que você tem, você precisa sair muitas vezes daquela posição muito micro e poder olhar a coisa de uma maneira mais macro para enxergar o teu cenário como todo. É até bom ter entrada, porque eu acredito, né, não sei se os testes mostram isso, mas eu acredito que eu sou essa pessoa mais visionária. Né? E qual que é o problema que eu tenho? As pessoas não conseguem ter a mesma visão, então eu sou o cara doido. Sim. Como que eu devo agir com a minha equipe? Como que eu devo trabalhar com a minha equipe? Continue sendo doido. Mas é isso, olha só. É uma brincadeira, mas olha só. Vamos pegar o exemplo do Steve Jobs. Ele era considerado doido. Concorda que ele era considerado doido? Sim. Mas o que ele precisava ter com ele? Uma equipe que transformasse aquela doideira dele em alguma coisa viável. Ou seja, de novo, voltamos ao lado visionário da liderança e o lado implementação da liderança. Então não adianta você ter visão, uma ideia louca, se você não é capaz de traduzir isso em objetivos, de ser alguém que tem as pessoas certas para executar isso, dê para eles o suporte devido. E é isso que começa esse processo. E às vezes, até mesmo, você entender que talvez uma grande ideia, ela não esteja no tempo certo. Eu vivo isso, já vivi isso várias vezes. Já tive ideias que elas estavam além do tempo. Mas eu preciso entender o seguinte, peraí, então eu preciso ter que a minha operação atual, ela precisa suportar o planejamento e a preparação antecipada da minha ideia do futuro. E é isso que você se torna um líder inteligente. Mas a loucura nesse aspecto ela é muito boa. Então tá normal, tá normal, né? Porque eu acredito assim que a Jinko, ela trabalha sempre tentando estar um ano na frente em questão de
liderança e de cuidar de pessoas, né? E quando nós implementamos isso, era algo que inviável no mercado. Sim, mas olha só, vamos lá, Thiago. Tem um ponto que você tem que entender, é o seguinte, a sua visão de futuro, ela é sustentada pelo seu resultado do presente. O que eu não posso é comprometer o meu resultado do presente em função de uma visão que eu tenho para o futuro. E é nisso que você precisa ter uma equipe equilibrada que de repente vai falar assim, tá, beleza, a gente entendeu esse projeto, mas nós precisamos garantir que a operação atual funcione bem para que ela possa criar as condições de financiamento, de preparação para essa ideia lá da frente. Entendeu? Então, por exemplo, eu tenho uma empresa que eu tenho um relacionamento com ela, que eles têm essa visão, olha, quanto que eu tenho que ter de resultado hoje para bancar a minha operação e também para poder sustentar os meus planejamentos de novas soluções do meu futuro. E, ou seja, você deixa de ser uma companhia que vive pela sobrevivência do dia a dia e começa a ser uma organização que vive pelo teu propósito. Quando você é alguém que vive por um propósito, você começa a ter um equilíbrio na maneira de gerir os seus recursos e também na maneira de ter um time. Você, de repente, tem que ter com você alguém que seja o pé no chão, para que você possa ser o cara com a cabeça nas nuvens. Para você estar com a cabeça nas nuvens, você tem que ter alguém no time que é o cara que está do pé no chão. Legal. A imersão, né, para você, né? Eu consegui enxergar valores que podem ser agregados, né, dentro desse treinamento todo. Dentro da sua experiência de aplicação, você tem algum caso que você pode trazer para a gente? Falar, olha, foi aplicado e a empresa era assim e agora está assim. Tem uma companhia, uma indústria lá no Brasil, que uma das coisas que foi identificado na imersão foi que existiu um conflito entre áreas. Ou seja, eles começaram a entender que eles tinham um foco em resultado, mas esse foco em resultado, ele, como não estava bem estruturado, fazia com que os líderes entrassem em conflito entre eles. E eles entenderam claramente, espera aí, cara, nós não somos concorrentes, nós somos parceiros. Estavam todos lá no evento. E eles entenderam que a atividade deles deveria ser redistribuída e reorganizada de uma maneira da seguinte forma. Por exemplo, no negócio deles, para que o departamento comercial pudesse vender, o produto precisava, em primeiro lugar, ser homologado pelo cliente. Então existia uma etapa que era o seguinte, existia uma etapa de venda, que era eu chegar num cliente, entender a necessidade do cliente, fazer uma amostra do produto, esse produto ser aprovado e ser tirado um primeiro pedido. Só depois disso é que a área comercial entraria fazendo a venda recorrente com o produto. Até então isso não existia, ficavam todos dois batendo cabeça ali dentro. Então uma das coisas que eles entenderam era, olha, a gente está errado. Nós dois precisamos trabalhar juntos entendendo que o meu papel é o papel de ter a primeira entrada, fazer o primeiro pedido, e depois eu tenho o papel de ter você executando. Bem, aí depois começaram a entender que tinha um grande problema. Eles tinham muita perda de produção. Foi engraçado que eu, olhando o resultado, falei o seguinte, peraí, quanto que essa perda, como é que vocês calculam essa perda? Não, a perda é atribuída. Como que a perda é atribuída? Não, a gente tem um número aqui que a gente entende que a perda vai ser essa. Aí eu fui visitar a empresa, tinha uma área só de produto rejeitado. Falei, peraí, mas produto rejeitado por quê? Ah, é o produto que saiu errado. Falei, mas em algum momento vocês se preocupam em montar aqui um processo onde a pessoa entende o que ela vai fazer? Ah, não, tem um cara ali que sabe a fórmula. E aí eles entenderam, não, essa pessoa precisa entender o que ela tem que fazer, como que ela tem que fazer, em que data que ela tem que fazer. Resultado, as perdas reduziram especificamente. Tudo a partir dali. Olha só que interessante, né? Foram consciências que foram surgindo, foram entendimentos a partir da imersão, assim, cara, a gente está se relacionando errado. Cara, a gente está trabalhando errado. Olha, a gente está tratando errado aquelas pessoas ali. Teve uma situação muito interessante que eles estavam pressionando uma pessoa porque ela estava compensando o resultado da empresa com outro produto. A empresa tinha duas linhas de produtos, uma linha afundando e a outra linha crescendo. E estava uma discussão, não, mas esse produto não pode afundar. Peraí, só tem um detalhe.
esse produto está entrando em desuso. Vocês criaram outro produto exatamente para suprir o desuso desse. Então, por que uma pressão sobre aquela pessoa dela mudar esse resultado, dela estar fazendo esse resultado dessa maneira, se vocês estrategicamente lá atrás já tinham enxergado isso? É trazer consciência. E teve um caso de uma empresa também, no final do ano passado, que foi interessante, que eles fizeram um programa exclusivo para a empresa, onde eles colocaram toda a diretoria. O programa foi em outubro, eles tinham um resultado audacioso para o ano, que eles acreditavam que não iam cumprir. E agora, em janeiro, conversando com a diretora dessa empresa, né, a gente falando sobre um plano para esse ano, ela falou, olha, vou te contar uma coisa, até a gente fazer a imersão, a gente não acreditava naquela meta, e a gente não só alcançou ela, como nós batemos o nosso maior recorde de resultado depois da imersão, e é por isso que a gente decidiu que a gente vai expandir ela para todos os nossos níveis de liderança dentro da organização. Então, é muito interessante você ver esses casos, né? Um que envolvia ali relacionamentos, divisão de papéis, né? Procedimentos dentro da organização, e o outro que envolveu literalmente as lideranças entenderem ali maneiras de alcançar um resultado que parecia já inalcançável. Então, são N casos, né? Mas o que a gente mais tem aí são histórias de transformação, histórias de sucesso daqueles que tomaram a decisão de colocar em prática, daqueles que não viram aquilo ali simplesmente como dias que eles gastaram, mas aqueles que viram aquilo ali como um tempo de aprendizado, de desenvolvimento, e que saíram de lá dispostos a colocar aquilo ali em prática. Agora eu queria um conselho, né? Até uma dica particular, porque nós participamos da imersão e todas as coisas que eu fizer é de conhecimento meu, do Beto e da Márcia, né? Mas a minha equipe é composta de mais pessoas. Sim. Como é que eu vou transferir esse meu conhecimento para esse pessoal, uma vez que eu tenho que esperar até setembro, né? Então, como que eu vou fazer essa transação de troca de conhecimento? A primeira coisa que você tem que fazer é você estar aplicando isso na sua vida, no dia a dia, aqui junto com a equipe, né? E eu acho que vocês podem criar pequenos grupos dentro da organização. Imagina que você pode pegar aquele material lá das 6 semanas que a gente fez, e você pode aplicar aquilo ali com a sua equipe. Imagina que vocês montem pequenos grupos de 5 a 10 pessoas, por exemplo, aonde vocês vão fazer esse trabalho contínuo e começarem a discutir o seguinte: como é que isso aqui pode ser aplicado dentro da Ginkgo? Como que isso aqui pode significar para a gente uma melhoria na nossa maneira de trabalhar? Ou seja, eu acredito muito nesse compartilhamento das informações. Bem, você participou, você tem lá um monte de conteúdo, Muito. recebeu muito conteúdo, e você começar a transformar isso em aplicações, em planos. Então, o que eu imagino? Essa empresa lá, que bateu o resultado recorde, o CEO dela saiu cheio de aplicações que ele ia fazer na empresa. Na semana seguinte, ele estava na reunião de diretoria e falou, vamos mudar isso, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo outro. E as pessoas começaram a ver que aquilo ali realmente começou a trazer resultado. Então, você tem que ser coerente, né? Você tem que ter uma coerência do que você está fazendo, e as pessoas precisam ver que aquilo ali também está trazendo o resultado esperado. Então, eu acho que você pode já começar a multiplicar essa cultura com eles, até que outras pessoas possam fazer lá em setembro a nossa nova imersão aqui. Já estamos aí, né, ansiosos para poder participar. Pessoal, tem mais perguntas aí? Eu gostaria, depois de tudo isso, na verdade, nós vamos ter aí mais um tempo, né? Mas eu gostaria de compartilhar com o público um pouco mais agora sobre o Jorge. Uau! Vamos esquecer um pouco do nosso material. Eu quero saber quem que é o Jorge, né? Como você chegou até aqui, quem é o Jorge, de onde o Jorge apareceu? Legal. Bem, o Jorge é um carioca, né? Então, carioca, sou casado com a Karine, né? Minha namorada desde que ela tinha 14 anos de idade, né? Tenho 3 filhas, né? Eu brinco, né? Falei assim, hoje seria crime, né? Exatamente. Eu tenho 3 filhas, a Bia, a Lu e a Dani, né? Uma de 24, uma de 22 e uma de 18 anos, que está entrando agora na faculdade, as outras já estão formadas. E venho de uma família simples, minha família, uma família toda de origem portuguesa, né? Eu até faço uma brincadeira, né? Porque as pessoas falam muito sobre a minha relação entre a minha vida profissional
e a minha vida espiritual, né? Então, minha família toda trabalhava na Souza Cruz, né? lá no Brasil, né? Todo mundo trabalhava na fábrica de cigarros. De cigarro. Meu pai, meu avô, todos os meus avós, meu pai, meus tios, a minha mãe morava na fábrica, né? Meu avô era o zelador da fábrica. E depois fui trabalhar na Brahma e fui trabalhar com cigarro, e fui trabalhar com celular. Então, eu brinco que o rumo da minha família é vício, né? Cigarro, bebida e celular. A família sempre teve nesse meio. Só Deus para salvar. Só Deus para salvar. Não, e aí, através da minha esposa, eu comecei a ter meu relacionamento com Deus, né? Então, eu sempre exerci a minha vida profissional com uma visão, a minha visão de crença espiritual sendo uma grande influência na minha vida, né? Então, eu sempre procurei esse entendimento entre essas coisas. Bem, e aí eu tenho a minha paixão por liderança. Quando eu saí da minha última empresa de telefonia, eu fundei uma companhia, fui cofundador de uma empresa, que essa empresa foi vendida posteriormente, foi incorporada por uma empresa maior, aonde eu acabei sendo o diretor dela. Quando a empresa foi vendida novamente, eu cumpri o meu período lá, e eu saí dessa empresa no final de 2016, no dezembro de 2016. E eu saí decidido que eu ia atuar na formação de líderes. Eu ia atuar no desenvolvimento de lideranças. Só que no meio do caminho, ali, eu faço parte de uma igreja, sou pastor de uma igreja do Rio de Janeiro, e meu pastor falou para mim, olha, eu quero que você atue, tu precisa de você aqui integralmente. E eu comecei a atuar ali de uma maneira integral. Bem, o tempo foi passando, até que em 2019, né, eu tive um convite para voltar para o mundo corporativo, e eu fiquei bastante pensativo, até que no meu momento lá de oração, eu escutei aquela vozinha falando para mim, eu não quero que você volte para o mundo corporativo, eu quero que você se volte para o mundo corporativo. E aí foi que eu entendi que o meu chamado era não ser mais um operador do mercado, mas ser um influenciador do mercado. Comecei ali um trabalho, então, nessa área, com 2 amigos, junto à minha igreja local. Nisso veio a pandemia, né? A gente foi para a internet, até que eu estava um momento lendo um livro do Ken Blanchard, que é o fundador da Lead Like Jesus, e eu não sabia disso na época, nem sabia da existência da Lead Like Jesus, e eu li esse livro dele, o nome do livro era O Líder Servo. Falei, uau, esse livro aqui tem tudo que eu acredito, que eu penso sobre liderança. Depois eu li outro livro dele chamado Líder Servo em Ação. Falei, uau, esse livro aqui então complementa tudo. Aí eu fui ver lá o Robert Greenleaf, que escreveu sobre liderança servidora, e eu fui procurar na internet, descobri a Lead Like Jesus, descobri que ela existia, que ela estava em vários países do mundo, não tinha nada no Brasil, e começamos ali então uma conversa para iniciar o trabalho no Brasil, depois se expandindo para a língua portuguesa, e eu comecei então, fiquei 1 ano praticamente nesse processo. Bem, o que aconteceu nesse caminho? Começamos a Lead Like Jesus no ano seguinte, e foi aí que eu tive um entendimento, sabe? Que se eu tivesse começado lá atrás esse trabalho com liderança, o protagonista da história seria a minha experiência corporativa. Ambev, tudo isso. Era isso que eu estaria trazendo. Minha experiência corporativa. Hoje, não. Hoje, o protagonista disso são os princípios de liderança servidora, transformacional e situacional de Jesus. A minha experiência corporativa, ela é pano de fundo, ela é background, ela é o que me dá voz. Ou seja, muitas pessoas me ouvem hoje por causa da minha história corporativa. Ela não me ouve, até porque eu não sou um pastor de púlpito, né? Hoje a minha atuação está muito mais nesse segmento. Então o que acontece? A minha vida, eu comecei a perceber que várias etapas que eu vivi na minha vida foram importantes para poder estar aqui hoje, para poder estar fazendo o que eu estou fazendo hoje. Então, eu tenho esse foco muito grande em entender que isso para mim é um chamado. Então, eu vivi toda a minha experiência corporativa. E se eu fosse contar aqui minha experiência corporativa, a gente teria que ter no podcast, tem que ter uma imersão, uma série para eu contar. Mas você já sabe algumas coisas. Eu sou uma pessoa que eu abri mão de posições, abri mão de dinheiro dentro do mundo corporativo para viver o meu chamado, para viver o meu propósito. E um líder, se ele quiser ser tudo o que ele pode ser,
ele tem que entender que ele tem preços que ele vai ter que pagar. Há pessoas que não são tudo que poderiam ser porque não estão dispostas a pagar o preço por isso, né? E eu diria que eu tenho visto essa experiência de pagar um preço e ao mesmo tempo pelo resultado acontecendo. Eu tenho essa disposição de... brinco, né? O americano usa o conceito do fired, né? Do se aposentar, né? Do retired, né? Do retired, né? Eu vou me aposentar, né? E eu entendo que com a minha idade, que eu tenho hoje 56 anos, né? Eu não estou no tempo do retired, eu estou no tempo do refired, né? É isso que eu penso, né? Eu não estou no retired, eu estou no refired, né? Eu estou entendendo que eu estou vivendo agora a fase mais importante da minha vida, né? Até a brincadeira, né? Que eu não tive jet lag, não tive fuso, né? Vocês viram isso? Foi impressionante. Cheguei aqui no Japão, cheguei lá depois de 30 horas de voo ali, vambora, vamos comer e tal. E é isso que eu peço a Deus hoje, me dá disposição, me dê energia para fazer aquilo que você está me chamando para fazer. Então, o Jorge é essa pessoa que faz o que faz por propósito, faz o que faz por paixão, faço o que faço porque fui chamado para fazer isso. E porque tem uma família abençoada que tem me suportado, que tem me apoiado, que tem dado para mim tudo aquilo que eu preciso para estar nisso. Mas, acima de tudo, eu tenho um Deus que me criou, que me chamou, que me capacita, que me abençoa, que cria para mim conexões divinas. E aí, é o que me trouxe até aqui. Você vê, né? O Vitor foi ao Rio, e nesse que eu fui ao Rio, ele encontrou um grande amigo meu. Esse grande amigo meu falou assim, você precisa conhecer um cara. Levou o Vitor para o meu escritório, e a gente começou a conversar. Aí, um belo dia, o Vitor me fala, olha, você podia participar aqui online de um encontro do nosso café? Eu vou embora, né? E não tive problema de acordar cedo ou dormir tarde, né? Para participar do café. E ali o pessoal falou, olha, você tem que vir aqui. E a gente viu aí essa mobilização que envolveu você, envolveu o Vitor, o Gustavo, envolveu o Jonathan, envolveu a Érica, envolveu lá o Fernando, envolveu tantas pessoas, né? Que participaram disso para que eu pudesse estar aqui com vocês hoje. E o que eu vejo isso? Eu vejo a mão de Deus. E aí você vê, né? Tantas pessoas que eu escutei que não foram, que falaram assim, poxa, por que eu não fui? E aí a gente entendeu que a gente vai ter uma segunda edição. E o que eu vejo nisso? Eu vejo aí claramente que quando você entra na direção daquilo que Deus chamou você para fazer, as portas vão se abrir para você. E muitas vão se fechar também. E a gente precisa entender que essas portas não devem ser arrombadas, ou porque elas foram fechadas de propósito, ou porque não é o tempo de abri-las ainda. Então eu vejo nisso aqui, eu hoje me coloco como um servo, né? Eu me vejo hoje como alguém que está aqui para servir a você, para servir vocês, para servir as pessoas, para ajudá-las, né? O meu papel aqui é ajudar. Você sabe que eu faço lá sempre faço uma comparação, que eu digo que se você quiser ter uma equipe de alto desempenho, você precisa entender que todas as pessoas da sua equipe são objeto do amor de Deus. Deus tem planos para a vida delas, tem planos de paz, são não de mal, e que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para essas pessoas. E você precisa entender o seguinte, então tem alguém que tem muito potencial. Agora, qual é o meu papel como líder? Identificar onde ela está e onde ela deveria estar. O que ela está fazendo e o que ela deveria estar fazendo. Como ela está e como ela deveria estar, e ajudar a preencher esse gap, preencher essa lacuna, para que ela seja tudo aquilo que ela tem o potencial de ser. Então hoje, é isso que eu quero despertar, essa é a minha paixão. Então hoje o que eu estou aqui é exatamente para isso, para ajudar você a entender onde você está, onde você deveria e o que você precisa para chegar lá. Então o Jorge é isso, eu sou um preenchedor de lacunas, eu sou um servo, né? Um servo de um propósito, um servo de uma visão, alguém que ama fazer o que faz, que ama a família, que adora correr, andar de bicicleta, cozinhar. Ele corre uma maratona. É isso aí, campeão carioca de jiu-jitsu. Tô meio barrigudinho porque eu tive um esporão de calcanho e fiquei sem correr, aí esse é o problema, você corre, você treina muito, na hora que você fica sem treinar,
Se você não regular de novo ali a alimentação, você começa... Mas eu já estou voltando a correr, voltar no meu estado normal. Aí, gostaríamos de te agradecer por você ter participado, expor seu tempo aí. Só queria uma última palavra sua para as pessoas que te aguardam em setembro. Legal. Bem, em primeiro lugar, obrigado, Tago, obrigado a todo o time aqui por me receberem, por me convidarem para estar aqui com vocês. Para mim está sendo uma honra estar com vocês. Eu quero falar para vocês que estão aqui assistindo o nosso podcast aqui, o Gincast, para que você não perder a oportunidade de se transformar em tudo aquilo que você pode ser. A verdade é que a maioria das pessoas não tem noção do seu potencial, não tem noção dos planos que Deus tem para a sua vida, não tem noção do quanto você pode ainda trilhar ao longo da sua jornada. E o objetivo da nossa imersão é ajudar você a encontrar esse caminho, a ser capacitado, a se transformar em um líder eficaz, um líder que realmente vive o seu propósito na sua vida e na vida dos seus liderados, se transformar em alguém que tem uma influência positiva em seu meio de relacionamento, para que você possa ser tudo aquilo que você pode ser, tudo aquilo que você tem potencial de ser, a partir da sua identidade, a partir da sua criação. Então, esse nosso encontro de setembro, e eu tenho certeza que ele vai ser impactante, transformador, ele vai ser revolucionário na sua vida. Agora, a decisão é sua, que você tenha a coragem, a ousadia de romper todos os seus medos, se libertar de todas as cadeias que te prendem, vencer todo o seu preconceito, paradigmas, e venha e tenha essa ousadia, que eu tenho certeza que você vai viver um tempo revolucionário que vai te impactar para todo sempre. Pois, olha, a gente já está terminando isso daqui, mas eu até escrevi aqui, eu tenho muita palavra oportunidade. E aqui eu estou do lado de um cara que tem essa experiência toda no mundo corporativo, na parte de empreendedorismo, e essa palavra oportunidade, muitas vezes ela bate assim no meio que a gente vive. Então, por exemplo, o cara fala assim, pô, Dinco podia me dar uma oportunidade. Eu queria que você pudesse passar para as pessoas a sua visão dessa palavra oportunidade. O que seria essa palavra oportunidade no seu conceito? Tá. Oportunidade que eu vejo é todas as vezes que algo se apresenta diante de você, é o como você responde a ela. Então, por exemplo, o que adianta eu ter uma oportunidade, uma porta aberta dentro de uma organização, se eu não estou disposto a fazer as coisas necessárias para preencher aquela lacuna, seja através do meu trabalho, seja através de alguma solução que eu possa prover. Então, a oportunidade, ela envolve, na verdade, uma dedicação. Então, eu vou trazer um exemplo, meu exemplo. Quando a Lead Like Jesus apareceu na minha vida, ela foi uma oportunidade. Sim. Mas, vamos lá, eu mandei um e-mail lá para eles nos Estados Unidos, fui atendido por uma pessoa na África do Sul, que me mandou para uma pessoa nos Estados Unidos, que me encaminhou para uma pessoa na Colômbia. A pessoa da Colômbia não me respondeu na mesma hora. Eu insisti. Você estava criando a sua oportunidade. Eu fui lá, aí ela foi e me atendeu. E ela falou, para fazer isso aqui, tem que se dedicar durante um ano, toda semana. Tá bom. Eu peguei a minha agenda e eu modifiquei ela para que eu tivesse um espaço ao longo de um período para ser capacitado. Aí eu recebi todos os materiais. Então, por exemplo, eu lembro de um feriado de carnaval que eu estava, na verdade, noite e dia, traduzindo conteúdo para aquilo ali. Ou seja, eu estava pegando a minha oportunidade e transformando ela em algo real. Então, a oportunidade não é algo que você vê e fala assim, pô, que legal, hein? Que bacana, pô, sensacional. Isso não. A oportunidade envolve uma decisão. A oportunidade envolve uma preparação. A oportunidade envolve uma execução. E ela envolve principalmente a implementação. Não existe, se você não implementar em cima da oportunidade, foi embora. Então, o que eu estou dizendo agora? Quando a gente fala agora da imersão, ela foi uma oportunidade da gente vir aqui ao Japão e fazer isso. Só que envolveu o quê? Investimento. Então, o que acontece? Muitas pessoas falam assim, eu não estou disposta a fazer esse investimento. Então, o que acontece? Ela optou entre pegar um valor, investir talvez num jantar, em uma saída e investir numa imersão. Ela simplesmente pegou essa oportunidade e abriu mão dela porque ela não dispôs a pagar o preço
não se dispôs a implementar. Outro fala assim, eu vou pegar o meu feriado, vou gastar o meu feriado nisso? Não. Então, a oportunidade envolve decisão, ela envolve investimento, ela envolve um posicionamento acima de tudo. Perfeito. É interessante que quando a gente fala sobre liderança, eu sempre faço uma pergunta aqui, ó. Eu quero que você faça o seguinte, você vai pegar e vai anotar aí quem são as 3 pessoas que mais influenciaram você para ser quem você é hoje, né? Positivo ou negativamente, o pessoal anota e tal. Bem, vocês dois não valem, tá? Aí eu faço aqui uma pergunta, né? Quando eu mando o pessoal levantar a mão, tá bom. Agora você vai pensar na pessoa que mais influenciou você a ser quem você é hoje. Tá, levanta a mão aí quem foi influenciado por alguém que foi um chefe, um patrão e etc. Aí o que acontece? Uma merrequinha levanta a mão. Agora, quem aqui foi influenciado por pai, mãe, avô? A maioria. Então, olha só, gente. A gente associa muitas vezes liderança a posições organizacionais. Mas a liderança ela tem dois tipos de liderança. Liderança de papel de vida, que é uma liderança que ela não pode ser quebrada tão fácil, que é uma liderança que envolve aspectos incondicionais, como liderança de pai, mãe, avô, parente. E a liderança corporativa, que envolve o quê? Uma liderança condicional. Ela existe enquanto que há uma relação de chefia, de comando, e essa é uma relação que ela pode ser quebrada, por quê? Porque o relacionamento acabou, ele não existe mais. Agora, o grande objetivo de uma liderança corporativa é o virar um líder que tem um coração, que tem uma mente, assim como a gente ensina a mente de Jesus, que ele entende que ele vai se transformar um líder que ele sai da liderança corporativa para a liderança papel de vida. Você começa a ser alguém que tem uma influência na vida daquela pessoa que permeia até mesmo depois dessa relação ter terminado. Ou seja, todos nós somos líderes. Por quê? Porque liderança é influência. E todas as vezes que você influencia o pensamento, o comportamento ou o desenvolvimento de alguém, você está exercendo a liderança. Então, uma mãe, um pai, ela faz o que com o filho? Ela tá influenciando o pensamento, o comportamento ou o desenvolvimento dele. Então, você está exercendo a liderança. Olha só que interessante. Você é um colega de trabalho. E você, de repente, tem um colega de trabalho que ele não age da maneira correta, ele não trabalha direito, ele precisa de treinamento. Aí eu, como um colega, vou lá e tento influenciar o pensamento, o comportamento ou o desenvolvimento dele. O que eu estou fazendo? Eu estou exercendo liderança. E eu não tenho a posição, mas eu estou sendo uma influência. Então, a liderança é isso. Liderar é influenciar. Mas a influência, ela acontece, não é essa influência que a gente vê nos influencers sociais, da influência digital, na influência digital, que ele influencia por quê? Pela roupa que ele veste, pela cor que ele pinta o cabelo, pelo que ele usa. Não. Influência é sempre que você agrega valor na vida da outra pessoa. Eu influencio quando eu agrego valor na tua vida. Se eu estivesse aqui, simplesmente com você, preocupado em que você me avaliasse pela roupa que eu estou vestindo, que eu não estou nem ligando muito para isso, né? Eu sou uma pessoa do básico, né? Eu acredito nesse básico. Você fala assim, tá, o Jorge veio aqui, mas o que aconteceu nesses dias? Eu acredito que, de certa maneira, eu tenho agregado valor na sua vida. E aí que eu me torno alguém que realmente é uma influência. Então, a influência envolve agregar valor na vida da outra pessoa. Significa que você nutriu a vida dela. Significa que você trouxe para ela algo que tornou ela mais forte, mais preparada, mais capacitada para trilhar a jornada dela. Então, isso que é liderança, isso que é influência. Maravilha. Legal? Eu tenho uma pergunta. O Beto ele comentou bem no início, né? Que hoje a Jinko ela está expandindo e teve bastante algumas pessoas que realmente elas fazem bem os serviços atuais hoje, que foram promovidos, ou seja, vai se tornar um novato, né? E para mim assim serviu muito essa parte de o suporte para essa pessoa. Só que assim, tem alguma dica, alguns cuidados no suporte? Por exemplo, a gente dá o suporte, mas chega uma hora que a gente tem que realmente cobrar um pouco mais para a pessoa conseguir entregar algo assim. De novo, a gente vai voltar ao aspecto do estágio que ela está. Novato, aprendiz, trabalhador ou mestre.
Se eu entendo que a pessoa, ela está num nível que ela ainda não tem, ela tem um comportamento variável, ela não está totalmente segura, ela muitas vezes ela sabe fazer, mas ela de vez em quando ela não se sente segura, ela está num nível que ela precisa de mentoria. Então você, como líder, precisa estar mentorando ela. Você precisa, e mentoria significa você ser um referencial, significa que muitas vezes a agenda da conversa é dela, não é sua. É você falar o seguinte: tá, me fala o que está acontecendo, o que você está querendo, o que você precisa de mim, me diz o que mais está doendo em você. É você ser aquele que está suportando ela. Quando você percebe que ela já está capaz de tocar isso por conta própria, ela já é capaz de ensinar os outros, já é capaz de formar outras pessoas, e significa que ela chegou no nível de comissionamento, no nível de envio. Agora, se quando chega lá, você percebe que ela começa a regredir, você tem que pegar ela, trazer um passo atrás e acompanhar ela. Ou seja, o fato é que o que você não pode é se distanciar do seu liderado. Pouco suporte não significa nenhum suporte. Ou seja, vamos pegar o exemplo de Jesus. Ele antes estava fisicamente aqui na Terra. Depois ele não está mais fisicamente, mas todo aquele que crê nele acredita que eu posso clamar por ele e que, numa determinada situação, ele vai me trazer direção, inspiração e assim por diante. Ou seja, é você entender claramente que o enviar não significa abandonar. E muitas vezes o que a gente vê dentro das organizações é que você começa um processo de expansão, de crescimento, envia as pessoas e larga elas. E larga elas, geralmente. Não é largar, é você enviar, mas estar disponível para dar esse suporte, para dar esse apoio no momento que elas precisam. Então, aquela história, quantos de nós aqui se casaram, foram viver suas próprias vidas e no momento de dificuldade procurou: pai, eu preciso conversar com você. Eu não tive essa oportunidade, porque não tenho o meu, mas acredito que alguns de vocês aqui devem ter vivido isso. Pai, me dá um conselho? É isso. Então, para mim, uma organização que quer se expandir, ela precisa criar uma cultura de mentoria, uma cultura de patrocínio. Ou seja, eu me transformo no seu mentor, eu me transformo no patrocinador seu. Um mentor, ele é um patrocinador do seu liderado. Né? Então, por exemplo, eu tive essa oportunidade. Tive um mentor que, quando ele não era mais meu chefe, quando eu tive dificuldade, falou assim: olha, estou passando por isso aqui. Você pode me ajudar? Ele: olha, eu acho que você nessa linha poderia assim, poderia assado. Criar essa cultura. Sabe o que isso cria? Confiança. E aí, eu vou te falar uma coisa aqui muito interessante. As pessoas pensam em resultados ou relacionamentos. Ou eu tenho resultado ou eu tenho relacionamento. Isso é um equívoco. Nós temos que pensar em resultados e relacionamentos. Por quê? Porque quem traz resultados são pessoas, não é verdade? Sim. Os relacionamentos são com quem? São com pessoas. Então, olha só, os resultados, eles crescem na velocidade do crescimento dos relacionamentos. Os relacionamentos crescem na velocidade do crescimento da confiança. O que faz você ter um bom relacionamento é que você tem um relacionamento de confiança. Isso é que vai fazer o quê? Trazer resultados. Olha só, a Dinco, então, o que vai fazer uma empresa querer ter relacionamento com a Dinco? A confiança de que a Dinco vai entregar. Ou seja, eu até falei, a confiança. Ela entende que a Dinco é capaz de gerar resultados porque ela tem um relacionamento em função da confiança que ela tem nela. Você está entendendo como é que funciona? Então, eu preciso sempre ter dentro da minha organização um conceito que o americano chama muito de accountability, né? Ele chama de accountability ser uma prestação de contas, mas para mim isso é uma coisa muito mais ampliada. É entender que é o seguinte: eu sei que eu respondo a alguém, isso também me ajuda a entender a minha identidade, mas isso também me mostra que eu tenho alguém em quem eu posso pedir suporte na hora que eu preciso de apoio. Ou seja, quando você envia, você tem que mostrar que você está aqui, ó, eu te suporto, eu tô aqui para te apoiar. Ficar o dia inteiro aqui. É isso aí. Gente, estamos finalizando aqui. Em setembro estamos de novo. Para vocês que já nos seguem aí, não esquece de acionar o sininho, né? Não esquece de dar um like, compartilhar, nos segue nas redes sociais. Estamos aí com um novo modelo de JinkoCast. Acompanha aí também que vai ser muito interessante. Tá? Então até a próxima edição. Abraço!
Você quer viver novas experiências? Nós temos grandes oportunidades de trabalho para você, brasileiro que mora no Japão. Hyogo e Osaka é a nossa nova área de atuação. Uma região internacional com mix de culturas. Nós somos a Jinko, um novo conceito de empreiteira. Vem brilhar com a gente.